Olá, meus queridos e queridas, mais uma bomba aqui para você. E você pode estar dizendo, mas o pastor hoje só está trazendo bomba, porque eu trouxe aquela notícia lá do STF, né? Aquilo ali já está na mídia, a mídia brasileira, em todos os blogs, em todos os canais, já está infestado daquela notícia, que foi o vazamento daqueles áudios, né? Lá do ministro do STF, certo? O Brasil está numa situação bastante difícil e, como eu já lamentei a respeito da justiça brasileira, infelizmente essas coisas estão acontecendo, mas pasmem vocês, já tem gente defendendo o ministro, claro, os próprios colegas da corte estão defendendo, e também Alckmin e a presidente do PT e algumas pessoas do governo. E, é claro, isso não poderia ser diferente, certo? Só que se a pessoa for muito bobo é que vai achar que poderia ser diferente. Eles vão defender isso mesmo, não adianta pensar que é diferente, certo? Mas isso aí não é nada, viu? Eu trago outra notícia interessante aqui para você, mas graças a Deus que a gente pode glorificar a Deus também, certo? Mas a notícia que eu trago para você agora e também é bomba, aguarde aí até o final, senão você não vai descobrir o que é que eu trago aí para você, certo? Quando eu trouxer logo de cara a notícia, você vai talvez querer desligar o vídeo. Não, agora já fiquei sabendo, não. Tem mais coisas. Vá até o final do vídeo que tem mais coisas para a gente comentar, tá bom? Então, mas veja só. Não é só isso que acontece, nós estamos no mundo, e a própria Bíblia diz assim, no mundo tereis aflições, foi Jesus que disse, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que nós não devemos fazer é perder o ânimo, né? Não podemos perder o ânimo, Jesus venceu o mundo. Então, e nós poderemos vencer muitas coisas também, é claro, tá bom? Então, nós vamos aqui trazer a notícia bomba, né, para você. Olha aí, eu vou colocar uma TVzinha aí, que eu botei a notícia, mas não coloquei a TV como devia, né? Então, a Justiça suspende a inauguração de santuário no Rio Grande do Sul dedicado a Lúcifer. Pasmem vocês, lá no Rio Grande do Sul, mais ou menos umas 100 pessoas resolveram colocar uma estátua, né, de um demônio lá na cidade de Gravataí, Rio Grande do Sul, e depois aquelas 100 pessoas que se dizem adeptas da demonolatria, ou seja, pessoas que idolatram Lúcifer, né, Satanás, resolveram construir o templo, mas cometeram o erro de não pedir licença de construção. E a prefeitura foi lá e interditou, e a Justiça suspendeu a inauguração do santuário que seria dedicado a Lúcifer, lá em Gravataí, Rio Grande do Sul. Veja só, eu não estou aqui querendo dizer que nós cristãos temos que ter exclusividade no país, nada disso. A questão religiosa está muito claro na Constituição, todos têm direito, certo? Religião é religião, todos têm direito. Esse caso aí, inclusive o pessoal foi para a mídia e isso está na UOL, isso está na CNN, isso está em diversos, eu posso falar isso aí tranquilamente porque está em diversos meios de comunicação. O pessoal foi se queixar que seria perseguição religiosa, porém a prefeitura e a justiça está dizendo que não é, porque não havia licença de construção. Então, o que eu quero chamar a atenção dos cristãos nesse planeta em que nós estamos vivendo, as pessoas podem fazer o que bem quiser. E no Brasil, a Constituição dá liberdade religiosa. E liberdade religiosa não é só para cristão, certo? Também os adeptos do candomblé e todas as outras religiões têm a sua liberdade, como também os adoradores de Satanás, conforme está noticiado aí na mídia. Lá no Rio Grande do Sul tem mais ou menos 100 pessoas que são adeptos dessa religião aí. Eu lembro, já tenho 70 e tantos anos de idade, e lembro que há algum
tempo atrás, lá parece que em Maceió, se não me engano, havia uma igreja de Lúcifer, parece. Não sei o que aconteceu, se essa igreja foi destruída, como foi. Mas havia lá alguns adoradores nesse sentido. Bem, mas o que quero falar para os cristãos? Nós cristãos temos uma responsabilidade muito grande de proclamarmos a palavra de Deus. Porque, veja só, nós pastores, principalmente, temos uma responsabilidade muito grande de fazer isso. Se nós não fazemos, os outros vão fazer. Vão continuar fazendo. Vão proclamar as religiões deles, né? Independente de qual seja o culto, né? E nós, cristãos, às vezes cruzamos os braços e não fazemos o que devemos fazer, tá bom? Então, eu vou trazer aqui, mais ou menos, qual a responsabilidade do cristão. Eu não vou ler para você, claro, você vai ler aí em Efésios 4, 1 a 16, onde traz qual a responsabilidade do ministro de Cristo. O ministro de Cristo, ele tem que ter a responsabilidade de trazer a provisão divina para a igreja. E nessa provisão divina, às vezes tem pastores que pensam que é só dar doutrina, cacetada, né, nos cristãos, como alguns dizem, né, no bom sentido, cajado e tal. Não é só isso. Tem que trazer informações, tem que trazer textos para que as pessoas se policiem e não venham cair em ser abraçado por alguma seita. Por isso é muito importante que se ensine nas igrejas sobre seitas e heresias. É muito necessário que haja esse ensinamento na igreja sobre seitas e heresias, tá bom? Então, vamos em frente. Não saia daí, porque senão você não vai pegar a notícia toda, as bombas todas, né, que eu estou trazendo, mas, claro, vou trazer também qual a responsabilidade do ministro de Deus. Aqui em Romanos 2 e 6, é claro que Paulo fala com outras palavras, mas aqui o texto está adaptado justamente para ficar compreensível. Diz assim, ali fala sobre a nossa responsabilidade de buscar a verdade da palavra de Deus, ou então colher as consequências, certo? Se você for ler, abrir sua Bíblia em Romanos 2 e 6, Paulo está falando mais ou menos disso. Ou seja, nós temos uma responsabilidade muito grande de buscarmos a verdade da palavra de Deus. E se não fizermos isso, com certeza colheremos as consequências. Ou seja, as seitas, as heresias, vão continuar aí proclamando as suas religiões, e o que o cristianismo vai fazer, se não proclamar a Cristo, é colher as consequências do seu descaso. Tá bom? Então vamos trazer mais algum texto aqui para os irmãos. Também em Provérbios 29, 2 diz assim: quando os justos florescem, né? Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Provérbios 29, 2. Nós estamos vivendo um período difícil no Brasil, em que pessoas que não têm um perfil cristão como devia, estão no poder no Brasil, e nós estamos sofrendo muitas consequências. E o descaso do cristianismo nesse ponto, certo? De não se policiar para que possa eleger para o governo do seu país pessoas que têm um perfil cristão bastante elevado, a gente termina sofrendo as consequências. E às vezes tem cristão que despreocupadamente não pensa nisso, tá bom? Não devemos pensar somente na questão econômica, né? Na questão do que vai ser bom para mim, do lado econômico. Quando nós fazemos isso, nós estamos realmente pecando, certo? Então, em tudo que nós fizermos, devemos fazer como o salmista disse, Salmo 57, verso 5, ser exaltado a Deus acima dos céus e em toda a terra
esplenda a tua glória, em toda a terra se espalhe, né, a tua glória. Então, para isso acontecer, é necessário que aqueles que Cristo comissionou para proclamar a sua palavra trabalhem neste sentido, para que o nome do Senhor seja glorificado em toda a terra. Como disse, né, para concluir agora as notícias bomba, né, nós estamos passando dificuldades gigantescas aí no país. Eu não sei nem dizer se o país ainda é democrático, mas acho que sim, certo? Temos aí esses problemas todos que estão aí na mídia, né? E, claro, nós como cristãos, se não proclamarmos a palavra de Deus, vamos colher as consequências disso. E as consequências é que as seitas se proliferam, que elas se multiplicam, e elas têm direito, de acordo com as leis, de também proclamar a forma que eles têm de cultuar. Então, nós cristãos, enquanto tivermos direito, porque pode ser que futuramente seja proibido dos cristãos, do jeito que vai a coisa no Brasil, pode ser que o cristianismo seja proibido futuramente, não sei. Espero que não, certo? Mas pode ser que sim. A perseguição vai chegando para o fim dos tempos. Então, você que é cristão, se antene em tudo que nós falamos aqui, como você viu aí. Assim como os cristãos podem proclamar a palavra, os satanistas também podem proclamar a forma deles, as demais seitas todas podem também. Então, o que podemos fazer? Proclamar a Cristo, declarar que só Jesus Cristo é o Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe. Até a próxima. Não se esqueça, esse canal não fala somente de Bíblia, mas fala de muitas coisas para a sua edificação. Grande abraço. Se não é inscrito, inscreva-se. Já temos mais de 2.400 pessoas inscritas, mas queremos crescer muito mais.